Olá pessoal, é uma grande alegria estar com vocês aqui e viemos aqui para falar sobre este projeto e a proposta desse projeto, né? A razão de estarmos aqui e por que iniciamos esse trabalho. Justamente porque nem sempre temos tempo de conversar com todos pessoalmente. E sabemos que a internet é uma ferramenta que nos auxilia a encontrar as pessoas e olhar para as dores dessas pessoas. Porque sabemos que muitas pessoas estão vivendo processos de dores, de sofrimentos, sejam eles físicos, mentais e emocionais, e a nossa proposta é justamente essa: chegar até o coração dessas pessoas e dizer que é possível a gente se curar. E justamente por isso eu decidi contar um pouco da minha história aqui para vocês e a razão deste trabalho, porque decidimos fazer esse trabalho com os vídeos, para que pudesse chegar a pessoas que sequer conhecemos pessoalmente. Veja que o meu processo, ele começou faz mais ou menos uns 15 anos, e se iniciou justamente com um processo de doença, uma crise de pânico. Né? A crise de pânico, na verdade, é que me trouxe até esses vídeos, e por isso decidi compartilhar com vocês, porque às vezes a nossa doença é justamente a nossa salvação. Ela nos leva a encontrar os nossos propósitos de vida, que até então não conseguimos enxergar, porque vivemos adormecidos, ou vivemos hipnotizados por uma série de situações ou padrões sociais, padrões familiares, e a partir daí vamos nos afastando da nossa essência, daquilo que nós somos e do nosso propósito de vida. Veja que todos nós somos seres únicos, somos seres que fomos criados para vivermos processos únicos. Por isso que todo processo de doença é um processo único. Veja que, embora as doenças possam ser parecidas, os diagnósticos podem ser parecidos, mas as causas que levaram a essas doenças, elas não são as mesmas. Ela tem um processo particular e único. Por isso que o processo também de cura, ele é único para cada um. E a experiência do outro, por vezes, nos auxiliam, mas não é uma receita para a nossa cura. Por isso que é importante a conscientização do nosso processo. Levar o conhecimento, levar esse conhecimento de como o nosso corpo funciona, de como nós podemos nos reharmonizar, de como nós podemos nos reencontrar. Veja que todo processo de doença, ele é uma desconexão, né? Vamos nos desconectando daquilo que somos em essência. Veja que nós fazemos parte de um todo, nós fazemos parte de um conjunto, nós não estamos separados da natureza, nós não estamos separados das outras pessoas, mas por vezes as nossas experiências vão criando, né, esse afastamento, e nós vamos perdendo a nossa essência. E foi justamente o que aconteceu comigo. No meu processo de trabalho, nas minhas atividades, né, eu passei a levar uma vida de trabalho, do trabalho para casa, da casa para o trabalho, ou por vezes para os estudos, e não olhar mais para a minha essência, não olhar para aquilo que eu era realmente. E aí, num dia de trabalho, trabalhando normalmente, tem uma sensação de morte, quase que a sensação de um ataque cardíaco, e aí fui levado ao hospital, e a partir daí foi toda uma série de situações, porque fiquei 2 dias internados, realizei uma série de exames, e não se diagnosticava nenhuma situação física. Até que, né, pôde-se constatar que era uma crise de pânico, né? Até então, sequer eu tinha algum sintoma, ou se tivesse, não tinha percebido sobre isso.
E a partir daí comecei a buscar outros caminhos além do caminho médico. Então, e isso me levou a um processo de cura. Consegui me reequilibrar sem que tomasse nenhum medicamento, né? Veja que os medicamentos são importantes dependendo do grau em que nós estamos, né, de desequilíbrio, mas no meu caso, sequer eu precisei, com essas terapias complementares, com essa busca da minha espiritualidade, medicamento. Porque, na verdade, todos os medicamentos que nós precisamos estão em nós. Veja que os medicamentos são, senão, né, produtos sintéticos daquilo da nossa farmácia interna. Então, quando nós deixamos de utilizar essa farmácia interna, passamos a usar uma farmácia externa para cuidar das nossas dores, sejam elas físicas, emocionais e mentais. E assim eu comecei a minha trajetória. De início, né, comecei a servir em uma casa, né, espírita, e nela fiquei por vários anos. E a partir daí uma necessidade muito grande de busca de outras terapias que pudessem ajudar as pessoas, né? Independente das suas religiões. Porque quando na verdade se está numa casa espírita ou que professa determinada crença ou religião, você se limita a atender aquelas pessoas que professam a mesma crença que você. E a minha necessidade era de compartilhar com outras pessoas, independente das suas crenças. Ou seja, usar essas terapias para que pudesse chegar até essas pessoas. Porque a gente sabe que as doenças não escolhem as crenças. Nós temos pessoas em desequilíbrio em todas as crenças. Então foi que me levou a buscar alguns cursos, primeiro para que eu pudesse me beneficiar disso, né? Me reencontrar, me reequilibrar, e a partir daí auxiliar as pessoas nos seus processos individuais. Veja que essas terapias, elas buscam o quê? O reequilíbrio das pessoas, para que elas possam encontrar a sua cura. Porque todo o processo de cura é um processo de autocura. Como eu disse para vocês, o processo de doença ele é individual e o processo de cura também é individual. Então, quando nós passamos a nos reconectar, a descobrirmos o nosso propósito de vida, o que nos está causando esse sofrimento e essa dor, nós passamos a nos reencontrar, a nos olhar, a nos revisitar internamente. Porque a nossa sociedade, como sabemos, ela nos leva a muitos estímulos externos. Ela não nos leva a olhar para o ser humano na sua essência. Veja que nós temos uma sociedade especialista na diversão ou na distração. E sempre estaremos distraídos com relação a quem somos. Esse é o processo. Então, todo o nosso processo, por vezes, que nós chamamos de doença, é um convite para nos reencontrarmos, reequilibrarmos. Veja que a doença, ela pode fazer uma pergunta muito séria para nós. Quando nós estamos num processo, ela diz, né? Olha para a nossa cara e faz a pergunta da esfinge, né? Decifra-me ou devoro-te. E é justamente isso. Ou nós passamos a decifrar aquilo que nos causou desequilíbrio, ou somos devorados por essas situações. E é o que nós vemos, muitas pessoas sendo levadas ao suicídio, às depressões profundas, justamente porque não tem como ela olhar para isso e decifrar ou redescobrir. Então essas terapias, elas buscam levar essas pessoas, né? Então o nosso propósito nesses vídeos é justamente isso, ajudar vocês, né, a decifrar aquilo que está visitando, as suas dores, as suas angústias, os seus sofrimentos, né, para que não sejamos devorados
por essas enfermidades. Veja que elas têm um propósito, justamente esse, de nos perguntar, de nos indagar aquilo que buscamos. E estou dividindo porque esse processo aconteceu comigo. E só estou aqui falando com vocês, só estou aqui desenvolvendo esses trabalhos justamente por conta da minha crise de pânico. E quando a gente enfrenta uma dor, a gente começa a olhar para a dor do outro, a olhar para a dor do nosso próximo. E veja que esses trabalhos, na verdade, me salvaram. Quando eu consegui decifrar a mensagem dessa enfermidade e olhar para o meu caminho, na verdade, olhar para o meu caminho espiritual e para o propósito da minha existência, eu pude me reequilibrar e me curar. E hoje, a partir dessa caminhada e dessa jornada, nós criamos o Espaço Holístico juntamente com um grupo de voluntários, e do Espaço Holístico passamos para o Hospital Holístico, e veja que isso tem alcançado as pessoas, e o nosso trabalho agora não é só justamente as terapias complementares, é iniciar esse trabalho de conscientização, esse trabalho de você expandir a sua consciência, porque veja que o conhecimento, ele nos cura, né? A verdade, ela nos liberta. E a verdade nos liberta do quê? Dos nossos sofrimentos. Quando conhecemos a nossa essência, quando conhecemos verdadeiramente quem nós somos libertados das nossas prisões físicas, das nossas prisões mentais, das nossas prisões emocionais. Então veja que esse trabalho, ele pode nos auxiliar nessa profundidade, nesse mergulhar dentro do nosso coração, né? Sentirmos o que está dentro de nós, sentirmos a nossa razão de vida. Veja que por vezes somos levados a ter, e a sociedade, ela nos incentiva a termos, e para termos esquecemos de ser. E isso eu tenho presenciado muito na minha jornada, no atendimento com as pessoas, de que às vezes as pessoas no final da vida, elas se dão conta de que só tiveram e nunca foram. E isso gera uma angústia tão grande. Eu me lembro de uma senhora que ela, quando se casou, era muito pobre. Ela e o marido, e trabalharam muito. E ela, no final da sua vida, já tinha uma boa condição. E ela tinha uma doença que estava num estado avançado. E eu fui atendê-la com terapias complementares. E ela me disse assim: se eu tivesse a chance, eu teria feito diferente. Se eu tivesse a chance de continuar a minha vida, eu faria diferente. Eu só trabalhei. Eu não olhei para as minhas necessidades. E naquele momento eu pensei, puxa, talvez ela não tenha essa possibilidade, mas eu sempre vou contar essa história, para que essa história possa tocar o coração dessas pessoas e elas repensarem. E se ela não pôde ter a chance, essa experiência dela pode dar a chance para essas outras pessoas, para repensarem. Não que não possamos ter, mas a que ponto estamos para ter? Né? O que estamos gerando de dores, de sofrimento para termos? E o quanto estamos distanciando de ser? Então essa conversa com vocês é justamente compartilhar a minha vivência, e eu agradeço a minha enfermidade porque ela me tirou do meu estado de ter para olhar para o meu estado de ser. Então esses vídeos é justamente isso. Veja que nós vamos compartilhar algumas técnicas, mas
o principal objetivo desses vídeos é justamente nós nos conectarmos com o coração, olharmos para a nossa alma, olharmos para aquilo que nos está causando sofrimento. Veja que aquilo que talvez achamos que seja um castigo, talvez seja a nossa salvação. Porque eu pude presenciar muitas pessoas em processos de enfermidades mudarem os seus valores, mudarem a sua forma de ver e terem uma nova oportunidade de vida. Então, justamente isso, eu estou abrindo meu coração e para contar para vocês como é importante ouvir as pessoas, saber das necessidades delas. Veja que nós estamos num tempo em que as pessoas não têm tempo de ouvir a outra, não têm tempo de olhar para a outra, porque estão preocupadas em ter. E não tendo essa consciência do ser, também não vão olhar para essas situações do outro. Então que possamos todos nós, na nossa vida e no nosso trabalho, olhar para essas pessoas, olhar nos seus olhos, entrarmos na vida dessas pessoas e não oferecermos menos do que o nosso coração. De tocá-las, de relembrá-las quem elas são, de sentirem o seu coração e sentirem a sua alma. Porque somente sentindo a nossa alma, nos damos conta de como somos auxiliados, de como podemos nos ajudar, de como podemos mudar a nossa vida, mudar a nossa trajetória. Por isso, nunca percam a esperança. Não deixem nunca de ter esperança. Aproveitem as oportunidades que a vida te oferece, ainda que essa oportunidade neste momento seja uma enfermidade, porque ela pode nos salvar, como salvou a minha. Salvou a minha vida, porque aquela vida que eu estava tendo estava me levando para a morte, sem que eu tivesse consciência disso. E por isso hoje, eu comecei a fazer esse trabalho e fui buscar. Veja que eu fui para muitos lugares buscar, não só aqui dentro do Brasil, mas fora do Brasil. Quando fiz minhas viagens para esses lugares espirituais, quando fui para a Sibéria, quando fui para Cazaquistão, quando fui para a Mongólia, as pessoas dizem, mas precisa ir para esses lugares? Veja que esses lugares possuem uma natureza muito pura. E quando nos reconectamos com a natureza, nos reconectamos com o nosso ser. Nos reconectamos com o nosso sagrado. Quando fui fazer caminho de Santiago, e por vezes quando cheguei lá, pensei, puxa, o que eu estou fazendo aqui? Como vou conseguir caminhar tanto? E descobri que a gente pode, que é possível, que a gente consegue. Então, não pense que não é possível. Sempre é possível. Mas é uma primeira necessidade dar um passo. Veja que primeiro nós precisamos criar um hábito. Veja que por muitas vezes estabelecemos metas de andarmos 100 quilômetros, sem que tenhamos o hábito de caminhar. Aí fica muito difícil. Então, se estabelecemos hábitos, por exemplo, como de caminhar, aí podemos estabelecer metas. E é justamente nessas jornadas que encontramos e refazemos os nossos hábitos, repensamos a nossa forma de viver e como estamos vivendo. Por isso, nessa trajetória desses vídeos, vamos falar muito sobre essas situações, sobre essas formas de nos reencontrarmos. Talvez algumas situações que nós passamos a tratar aqui possa incomodá-los, mas veja que o incômodo é bom,
porque ele nos tira da zona de conforto. Primeiramente, a gente se debate. A gente não quer mudar de vida. Veja que a doença, a gente sofre com a doença porque ela faz com que a gente mude de vida. Mude hábitos ou formas, ou busque tratamentos, e isso nos incomoda. Mas ela nos sacode, nos retira da zona de conforto. E às vezes alguns conhecimentos também. A consciência de que nós somos nos tira da nossa zona de conforto. Isso gera um sofrimento por hora, mas também nos salva. Por isso, vamos estar aqui juntos, caminhando e compartilhando. E as suas dúvidas, eu estou aqui à disposição para falar sobre elas, para falar sobre as minhas, porque não pensem que elas estão todas resolvidas, elas continuam, e isso é o bonito da vida, né? De cada dia termos a oportunidade de reaprender, né? De caminhar. Talvez as minhas opiniões, elas não vão de acordo com as suas, mas veja que cada um constrói a sua verdade interna. Nós estamos aqui não para estabelecer verdades, mas para compartilhar aquilo que vivenciamos, aquilo que aprendemos, e podemos juntos reaprender, né? Caminhar de uma outra forma e em outros aspectos. É uma gratidão muito grande poder estar dividindo esse trabalho. Uma gratidão ao universo, poder estar aqui falando com vocês, contar a minha experiência e dizer que é possível. É possível ser feliz, é possível construir uma nova jornada, é possível viver uma nova vida, é possível renascer. Um grande abraço a todos e estamos aqui. Teremos muito tempo para conversarmos, para trocarmos ideias, para refazermos os nossos caminhos, compartilharmos por vezes das nossas dores e assim reaprendermos juntos. Um grande abraço a todos.